Essa é uma bolsa de tecido bem rápida de fazer e ela faz parte de um trio de moldes. Vou deixar na descrição aqui embaixo, são 3 tamanhos. Essa é a menorzinha, a gente vai fazer no tecido, mas quem quiser pode estar fazendo no sintético, no jeans. Aquela bolsinha rápida pra gente dar de presente, pra gente estar utilizando. Pode salvar esse vídeo aí e vai na descrição que eu acho que esse molde vai ser útil para ti. Vamos ver qual o material que eu vou usar. O molde aí, ele tem 4 partes, não tem que emendar no meio. Coloquei um durex aqui, ó, para ficar desse jeito que tá aqui, tá bom? Pega o teu molde aí, se tu já tens essa apostila, e vamos ver o material que eu vou estar utilizando. Esse vermelho e o verde vai ser o forro. Aqui a alcinha e o xadrez vai ser a parte de fora. A alcinha é uma alcinha de algodão, mas ela é bem fininha, apesar de ser bem engomadinha. Ela tem 2,5 cm. O zíper vai ser o número 6 e o cursor, eu vou usar um cursor pretinho, e a linha da cor. Separa um verde também, que eu acho que a gente vai precisar. Alguma coisa pra gente estar riscando. Pega o teu molde, posiciona no teu tecido de tricoline, que é o caso xadrez aqui, risca 2 vezes, risca e corta no risco, 2 vezes essa parte do molde e 2 vezes essa outra parte aqui. Depois pega o zíper, tem a medida aí, corta 4 quadradinhos de tecido para fazer o acabamento ali na ponta, separa o teu cursor. Pega a tua manta R1, pode ser R2 também. R2 e R1 são resinas de um lado, resina dos dois lados, tá? E corta um pouquinho maior, que as 4 partes xadrez. Bota o tecido em cima, pega a tesourinha e corta um pouquinho maior, meio centímetro. Separa isso e a gente vai cortar o forro. A lateral, que é a auréola, sabe aquela parte do tecido, posiciona assim, ó, para te cortar o forro. Assim como um molde encostado no outro. E corta 2 partes. Isso aqui é um tactel, esse vermelho. Pronto, teu forro tá cortado. Não tem bolso nessa peça originalmente, então eu vou deixar a medida aqui embaixo do bolso, que é esse quadrado verde aqui, ó. Deixar a medida certinha aqui na descrição. Corta um quadrado desse aqui, um retângulo no caso. Corta que a gente vai fazer um bolsinho para estar colocando o cartão de crédito. Separa. Essa offzinha aqui é o segredo de tudo. A gente pode costurar tudo com ela, mas vamos botar o vermelho, o preto, o verde. Mas o offzinho, quando é xadrez, ele é coringa. E a gente vai precisar para fazer essa alça também, que a gente vai costurar ela, tá? A medida também tá aí no teu molde da alça, então eu não vou falar aqui no vídeo pra gente não ser prolixa, né? A gente só olha ali no molde e já vai cortando certinho. Aqui eu não vou, é manta com resina, mas eu não vou tá passando. Eu vou alfinetar e vou pra máquina passar uma costura de segurança nas 4 partes que eu alfinetei. O que é passar, Marisa? É que quando tá usando uma estrutura embaixo do tecido para deixar a tua bolsa mais firme e for com resina, que é o caso aqui, se a gente botar no ferro, aquela resina dá uma derretidinha e cola um pouquinho no tecido. Mas eu não vou fazer isso, eu quero deixar o tecido soltinho, tá? Terminou, já tira os alfinetes rapidinho, que esses alfinetes eles são um pouquinho grossos, e marca. Pega uma tesourinha, deixa uma tesourinha separada para isso, desde o corte da manta lá até esses recortes aqui. Recorta as 4 partes com uma tesourinha que não é todo o tecido de preferência. Pega o teu molde e tem uma marcação aqui para alça. Mas antes, olha o que eu vou fazer nessa alça. Ela tem 2,5 cm. Eu vou botar a linha, que é a offzinha aquela, e vou botar um ponto pequenininho, vou dobrar ela no meio. Eu quero uma alça mais estreita, eu não tenho. Então eu vou dobrar ela no meio, ela vai ficar bem como eu tô imaginando. Já fiz um teste aqui, como eu imaginava no projeto. Vou passar essa costura desse lado, essa daqui a gente tem que ter um pouquinho mais de segurança, mas a próxima é só ir rapidinho ali, só pra marcar, porque se a gente não passar a segunda costura do lado, a gente vai ficar com o lado da alça assim, meio gordinho, sabe? Aí ele ali quer ver como eu já vou virar aqui e já vou passar a costura, rapidinho. Agora a gente passa a costura desse outro lado aqui, que ela vai marcar a alça. Praticamente não dá nem da gente ver que essa alça foi costurada. E é o projeto que eu tinha imaginado para essa bolsa, uma alça bem estreitinha. Ela vai ficar mais firme também, né? Vai servir aqui para o que a gente quer fazer. E se a alça for mais grossa, Marisa, faz um teste aí que também eu acho que dá certo, tá? Porque eu tenho alça, olha aí como ficou. Nem parece que foi costurada, né? Interessante. Necessidade é uma coisa que ativa a criatividade. Tens a marcação aí da alça. Olha a posição que eu coloquei ali, tá? Para o vídeo um pouquinho, olha. Fez um lado, posicionou um lado, pode pegar o outro e fazer espelho, assim, ó. Entendeu? Que daí ele é par. Ó. Bota ele certinho, bota um ganchinho, daí ele vai ficar parzinho ali da alça na posição que tu tinha colocado. Se não, bota o molde em cima e posiciona as duas e marca. Passa uma costura.
Como essa alça ela é bem firme, a minha indicação aqui, ó, passa uma costura até, ó, vai passar a costura em cima, dá um retrocesso, tá? Porque às vezes se passar só uma costurinha meio frouxa, é capaz de não mexer da bolsa, a alça já sair do lugar. Esse aqui é um estilo de costura que a gente faz que é de produção, né? Já coloca uma atrás da outra, e aí na hora que vai cortar a linha, já corta ali rapidinho. E agora posiciona essa outra parte em cima, tá? Que era o nosso molde, ele tem duas partes, né? Posiciona aqui a parte de baixo em cima e passa uma costura. Retrocesso começo e final. Cada etapa a gente vai tirando as linhas, a não ser que a tua máquina tenha corte em automático, né? Senão já vai tirando as linhas todas. Olha como eu tô fazendo aqui, eu vou passar uma costura de acabamento, que se chama pesponto, na parte de baixo. Então volta ali e veja como é que eu dobrei pra ficar isso. Eu tô costurando em cima daquela beiradinha ali, ó, tá? Vai devagarinho para essa costura ficar bem bonita. E olha como eu começo e termino. Para não ter retrocesso, eu começo pela lateralzinha e subo. Por quê? Porque eu não vou cortar a linha. Eu vou ficar sem acabamento, aliás, né? E vou ter a segurança ali. Feito isso, a gente vai colocar o cursor no zíper. Como que eu faço? Tem gente que corta só o dentinho e sai fora assim, mas eu corto tudo. 2 dentinhos eu corto. Aqui o zíper não tá aberto, não preciso abrir ele, porque eu só preciso colocar o cursor nele, ele vai ficar fechado. Então, eu abro bem pouquinho. Quanto menos eu abrir, mais fácil vai ser de colocar aqui. Coloco do lado que tá maior e depois empurro. Pronto, o cursor entrou, deixo ele na metade. Lembrando que esse zíper é número 6 e o cursor também. Tecido, vira o direito pro zíper, vira o direito pro zíper. Aqui não tem direito, porque esse tecido é um xadrez que não é tingido. Então, ele não tem lado. A gente não consegue ver o lado direito e avesso dele. Mas se tiver, vira os dois pro zíper, tá? Vai dar certo, ó. Vira pro zíper e esse pro zíper. Como se o direito deles tivesse os dois pro zíper. Até porque se der errado, nessa hora que a gente terminar de fazer essa costura aqui, a gente já vai notar e já vai saber o que fez de errado. Essa hora aqui, ó, o direito tem que ficar pra fora. Então, errou, já vai saber. Eu vou passar uma costurinha ali em cima, mas eu venho pela lateral. Ó, eu quero essa costurinha aqui, ó. Essa daqui. Mas daí pra não ter retrocesso no começo, no final, ou só passar a costura ali, às vezes o ponto tá meio grande, cortar e ficar sem acabamento. Então eu já venho, começo e acabo no local, ó, comecei e acabei no local onde eu sei que a minha costura não vai ser cortada. Fiz essa costurinha ali, tá pronto. Agora o nosso zíper, com essa barrinha do lado, que é uma barrinha extensora de acabamento. Vou separar as duas partes da bolsa, vou separar essa dali. Agora a gente vai fazer um bolso. E esse bolso não tem no nosso molde aí, no tamanho P. Ele tem no M, no G, mas no P não tem. Essa marcação que eu tô fazendo ali é 4 centímetros. Agora eu vou marcar esse risco, vou marcar o meio. Aí marquei ali a distância de 4 centímetros. Agora eu vou marcar 16 centímetros. Esse quadradinho aí tem 16 centímetros. 8 para um lado, 8 para o outro. 4 centímetros até aqui, certo? Depois bota a régua e marca 16. Faz um quadradinho ali. Isso eu tô fazendo do lado do avesso do tecido. Esse tecido não dá de ver o lado do avesso direito. Ó, avesso eu vou marcar aqui. Então, faz essa marcação do teu lado do avesso. Esse é um bolsinho que vai estar do lado de dentro, sem zíper. Pra gente colocar cartão, ou se quiser fazer ele maiorzinho para colocar mais. Pega o teu tecido do bolso, faz a marcação ali, ó, como eu tô fazendo no meio. Aquela marcação, aquele risquinho ali no meio. E posiciona 2 centímetros ali para baixo. Pronto, marca o meio e posiciona 2 centímetros. Aí pega e bota o alfinete. Bota o alfinete desse jeito porque tu vai costurar aonde tu marcou ali, ó. Então, do outro lado, às vezes tu vai conseguir enxergar o alfinete direito. Tá vendo? 2 centímetros ali, ó. E esse quadradinho. É só seguir esse passo a passo de medida, tá bom? Dúvidas? Marisa, tenho dúvida aqui. A gente faz um vídeo só dessa parte aqui, de novo. Bem detalhada, sabe? Bem detalhada mesmo. Feito essas medidas, pega e coloca um ponto pequenininho. Por quê? Porque aqui é tactel, os dois tecidos são bem fininhos. 3 pontinhos de um lado aqui, ó, e segura bem firme. A minha mão dali, ó, ela tá segurando para o quê? Para não franzir isso.
porque senão a gente ia ter que botar alguma estrutura nessa barrinha do bolso, uma entretela, alguma coisa assim. Se a gente fizer com cuidado, nem precisa. Não tem essa necessidade. Mas se tu tiver habilidade, já fez esse tipo de bolso, e quer estar usando uma entretela ali para deixar bem firmezinho, fique bem à vontade, né? Que já sabe o caminho. Tira o fio de um lado, tira o fio do outro. Já tá costurado. Ó, ali é o direito, tá? E o verde também, tá direito com direito ali o verde. Entendeu? E a gente marcou do lado avesso. Agora faz um piquezinho. Cuidado, dobra bem no meio ali certinho, faz só um cortezinho, não precisa cortar tudo. Eu vou vir com a caneta agora marcando ali como é que a gente faz o corte. A gente vem, chega na ponta, a gente faz os cantinhos, ó. Risca. O corte é feito bem no meio. E na ponta a gente tem que fazer dois piquezinhos de canto. Se caso chegar bem no pique ali, ó, nessa hora e cortar a linha, não tem problema. Vai na máquina, costura um pouquinho mais, né, pra dentro ali. Isso já aconteceu comigo e não, a gente não precisa nem se aborrecer com isso. Acontece mesmo. Agora eu vou virar esse material, que agora eu já tenho a janelinha do meu bolso, ó. Bem certinho, eu vou frisando ali com a mão ali, ó, com a unha, tá vendo? Porque daí eu vou esticando. Se for tricoline aqui, nossa, nessa hora, só não fazer isso aqui, passar bem a mão, ele já se ajeita. Mas pode ir pro ferro também, se caso achar que precisa, tá? Mas ajeita bem certinho aqui, que a gente vai costurar agora. Agora, para costurar, eu vou dividir aqui, ó, a câmera em duas. Essa da esquerda aqui eu já costurei, tô até tirando o fio. É da direita que a gente tem que prestar atenção. Eu vou ajeitando e eu nem levei no ferro, sabe? Porque eu quero que essa dobrinha do verde, ela fique meio que aparecendo. É mais fácil a gente, às vezes, deixar aparecer do que a gente querer esconder. Mas no ferro a gente pode dominar isso também, tá? Só que cuidado se for passar no ferro e tiver com tactel, como eu tô aqui, ou com algum material corta-vento. E aí tem cuidado com a temperatura do ferro. Na hora de querer marcar esse bolsinho aqui, cuidado que pode abrir brilho também. Até o próprio tricoline, conforme a cor, a gente vai querer frisar ali e fazer marcação. Então bota um paninho em cima, né? É só pegar um jeitinho ali de estar fazendo isso. Fez essa costura que eu fiz aqui ao redor, aqui tirei fio. Aí fecha o bolso. Esse vídeo aqui tá dividido em dois pra gente agilizar, porque senão ficava muito longo só essa parte aqui do bolso, né? Mas dúvidas, a gente faz de novo um vídeo só do bolso, tá bom? Volta a isso, nunca fez esse tipo de bolso, presta atenção, porque tem a parte da costura inicial, a do corte, essa que eu ainda tô fazendo ali, tira o fio e depois fecha o bolso ali. E fica desse jeito prontinho, ó. Pronto. Agora a gente tem um bolsinho que a gente vem, coloca o cartão, coloca um remédio, algo que a gente não quer que se perca dentro da bolsa. A bolsa é pequenininha, olha ali ó, o tamanho, ó, tá vendo? E a gente quer colocar o dinheiro ali meio reservadinho, tá? Sem zíper esse bolso, mas em outras bolsas desse mesmo kit de molde a gente vai fazer com zíper. Vai ter o tamanho M, o G, e daí os bolsos são diferentes. Pronto, nosso forro aqui já tá pronto. Ó, e agora a gente vai colocar o zíper nessa bolsa. Tirando essa parte do bolso aqui, é uma bolsa muito prática, a parte do bolso eu suponho, vozes da minha cabeça dizem que de repente tu não fez ainda e pode parecer um pouquinho difícil se tu não fez no vídeo realmente, tá? Aqui eu vou medir se esses dois quadradinhos estão iguais. Por quê? Porque eles precisam estar iguais para eu poder dividir aqui, ó. Ele tá sobrando, é bom que sobre, porque se faltar a gente vai ter que refazer. Eu vou cortar o excesso. Eu sempre deixo uma beiradinha às vezes sobrando ali, pra nessa hora a gente, né, não ficar com nenhum problema. Posiciono bem certinho. Eu não tô com o pé de zíper, tá? Eu não vou costurar com o pé de zíper, eu vou usar o meu pé de máquina reta normal. Agora, se tu tiver numa máquina doméstica e o teu pezinho for muito largo, daí talvez seja bom tu trocar. Ou tu costura com o teu pé normal, mas aí tu vai costurar e botar a sapatinha em cima dos dentinhos. Aí tu veja aí o que é melhor pra ti. Eu tenho bastante vídeo aqui no canal onde eu faço a peça e mostro em outras posições e falo de zíper. Dúvida, pode falar aqui embaixo, tá bom? Um lado já tá costurado. Agora a gente vai colocar o forro desse lado que a gente costurou. Olha só. E nessa posição que a gente costurou ali, eu vou usar essa parte do forro que não tem bolso.
Aí observa como eu coloquei o zíper para que lado que ele tá indo. Porque é o seguinte, a parte que é do bolso, geralmente ela fica onde? Se só tem bolso de um lado. Quando eu abro a bolsa, ela tá de frente para mim, eu abro da esquerda para a direita e eu olho o bolso, ele tá na minha frente. É só prestar atenção como eu coloquei ali o cursor, para que lado o cursor tá indo. Então ele tá indo para aquele lado, faça exatamente como eu fiz e coloca o forro, aquela parte do forro ali que não é a parte que tá com o bolso. Volta ali de novo e presta atenção. É simples, né? Mas também se fizer ao contrário não vai dar nada, a bolsa é da gente, tá tudo certo. Ó, agora fez, vamos repetir tudo do outro lado do zíper, ó. O detalhe desse zíper aqui é que ele tá grudado. Quando ele tá separado, grudado pelo quê? Por essas pontinhas ali no final que são os extensores que dão acabamento na ponta do zíper. Então a gente tá com tudo grudado, senão a gente ia fazer uma parte da bolsa, a outra ia parecer mais fácil olhando no vídeo, né? E aqui parece tudo muito grudado. Mas é simples, olha só. Um lado já tem forro agora. Ó, eu tô olhando aqui o acabamento de cima. Essa é uma bolsa, ó, e agora eu vou colocar o forro daquele lado. Como é que é o forro? Eu coloco a posição assim e boto o forro virado para baixo, direito. Essa é a bolsa 05 da apostila das minis, mesmo modelo. Para quem tem a apostila das minis e já fez esse modelo em miniatura, já sabe, já fez esse tipo de acabamento aqui várias vezes, só que menorzinho. Então, menorzinho fica diferente, maior aqui fica de um outro jeito. Mas ela é a 05 que cresceu. A nossa apostila das minis tem... que não é essa apostila aqui que está sendo vendida aqui, né? A apostila de mini mochilas e mini bolsas. Eu tô olhando, conferindo ali. Ela tem 6 bolsas e 4 mochilas pequenas. Esse é um dos modelos que cresceu, agora ele tem 3 tamanhos, vendidos separadamente. Um projeto aí com os 3 tamanhos. O que eu tô fazendo? Colocando a linha vermelha na parte de baixo da bobina, da laçadeira, e deixando o off em cima. Porque daí quando eu costurar em cima, eu vou passar no xadrez, ok. Embaixo eu vou ter o meu tecido que é de forro vermelho, né? E também não vai aparecer, não vai ter uma costura branca embaixo. Começo por, olha como eu começo ali. Tem problema se for tudo branco, Marisa? Não, não tem problema. É só uma questão de saber que tem que prestar atenção nisso caso queira colocar a linha da cor para não aparecer. E aí vai puxando bem a parte vermelha. Eu vou dar uma distância ali de um pezinho de máquina reta, no caso aqui é a gosto da pessoa, a gosto do cliente. Posso costurar bem juntinho do zíper, sendo que esse zíper não ficou com os dentinhos sendo costurado bem junto, tá? Porque senão essa bolsa ela não fecha muito bem. Por isso que eu já fiz a costura lá do começo do zíper, tudo com a máquina com o pezinho da reta. Se fizer com o pé do zíper, não deixa tudo muito juntinho, que a hora que ele dobrar e ela tiver que fechar, porque ela dobra para baixo, ela não vai ter espaço de tecido de zíper. Ela vai estar com os dentes colados no tecido da bolsa que já tem estrutura. E isso não é muito bom. Pode dar trabalho, o zíper teu pode ficar não fechando bem, tu não entende o que é. Pronto. Costurinha feita. Olha ali como é que ficou a parte interna. Bem acabada, bolsinho. Depois a gente passa no ferro e aquele giz, como é giz de alfaiate, ele apaga. Tira todos esses ganchinhos que estão segurando a bolsa. Agora a gente vai botar a linha vermelha, porque a gente quer fazer o acabamento, Eu vou fazer o acabamento, vocês vão ver como é que fica com esse detalhe de outra cor. Todas essas linhas de costura aqui são aquelas linhas de retroizinho pequeno, só porque aqui tá no cone grande, que é a linha 120, que é a linha tradicional de costura, tá? Numeração 120 é a numeração padrão que é usado aí para estar fazendo roupa. Geralmente a mais fininha é para algumas outras necessidades, a gente quase nem encontra, e as mais grossas também a gente quase não encontra, é armarinho. Que a gente encontra essa daqui, então as linhas que eu tô usando são todas essas. Olha aí, ó. Ajeita desse jeito. Aí tu pega uma régua aí e tu vai medir 2,5 centímetros mais ou menos ali de cima, tá? Ó. Depois da primeira medida que eu fizer aqui, a outra vai ter que seguir o xadrez, né? 2,5 centímetros, 3, conforme tu achar aí tua necessidade. Mas 2,5 tá bom. Ó, coloco ali,
E aí eu coloquei um ponto não muito grandão. Tá? Aí eu vou e volto. Eu contei 7 vezes e voltar. 1, 2, eu só conto 3 quando vou e volto, tá? 7 vezes por quê? Às vezes eu fico colocando até a máquina um pouquinho pro lado. Pra aparecer uma mosquinha. Mosquinha é aquilo que a gente faz em passante, que é uma mosqueadeira, na verdade, que faz. Olha como é que fica ali, ó. Que é com micro zigue-zague, mas aqui a gente não vai fazer assim. A gente vai fazer com a máquina reta mesmo. A gente vai várias vezes e volta. Primeiro para ficar um bom acabamento, segundo para ficar um detalhe. Aí tira o fio do lado de fora, do lado de dentro, pronto. Tá aí, ó, tá acabadinha. Tem que tirar o fio ainda, né, Marisa? Tirado o fio, acabado. Tira o fio do lado de fora primeiro, tá? Depois puxa do lado de dentro, que daí não fica nem uma pontinha. E de novo, vai tirando o fio de tudo no meio do caminho. Esqueceu de algum, vai tirando. Não deixa pro final, não, porque depois a gente não tem acesso mais na parte de dentro. Coloca as alças do jeito que eu tô fazendo ali. Que agora a gente vai fechar a nossa bolsa. Passa uma costura aqui embaixo. Depois a gente vai fechar. Na verdade, a gente vai fechar até o forro com essa linha aqui. Mas caso tu queira, na hora de fechar o forro, colocar uma linha vermelha, porque tu é muito caprichosa, eu sei, pode fazer isso. Aqui vai ficar melhor no vídeo eu deixar a mesma linha. Ó, ali tu cuida, posiciona bem aquela pontinha ali de cima e vamos começar por ali. Às vezes, quando é mini, eu começo do forro e vou até lá embaixo, vice-versa, mas nessa bolsa aqui, começa dali que vai controlar melhor os encaixes de costura, que é esse daqui e o do meio. Ó, ali, ó. Caso deu errado ali, como eu tô olhando ali, já desmancha, porque ali é o jeito de a gente tá olhando, né? Naquela posição ali a gente consegue ver se deu certo ou não. Já fechei os dois lados aí. E agora, já fechei embaixo também. Eu vou fechar o forro, vou começar dali de novo e vou descer. Aqui eu dou uma diminuidinha no ponto. Ó, retrocesso, eu virei a máquina, por quê? Porque esse tecido é muito fino, gente, muito fino. É praticamente uma seda, assim, se a gente pudesse comparar, né? Então, já vai tirando todos os fiozinhos. Eu fiz com linha off aqui, mas não interferiu, ó. Começa por cima, Marisa, não por baixo. Desce, pontinho um pouco menor, pra não franzir. Segura bem. Agora faz essa parte aqui das caixinhas de leite. Abre, caixinhas de leite aqui é o... como a gente chama isso, né? E abre essas costurinhas ali, ó. Se botar o ganchinho é legal, porque quando a gente volta pra costurar e o ganchinho tá ali, ele já marcou, ele já abriu, sabe? Ele já ajudou ali. Aí, enquanto o ganchinho fica, a gente costura de um, depois tira de outro. Caixinha de leite também, essa pontinha aqui. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Mesma coisa a gente vai fazer no forro, as caixinhas de leite. Para quem já viu bastante vídeo das minis nesse modelo, veja que muitos tecidos fininhos, quando é o forro da mini, eu nem faço a caixinha de leite. Por quê? Porque é tão pequenininha que às vezes eu não acho necessidade. Mas aqui a gente vai fechar, vai abrir a bolsa, ela vai ficar com aquele forro bem certinho dentro, sabe? Encaixando com a bolsa. Ó, agora a gente vai desvirar nossa bolsa. Bela, charmosa e maravilhosa essa hora. Se vocês vissem o meu... tinha que ver meu sorriso. Sorriso interno, porque às vezes eu não... de alegria. Peguei uma chavezinha de fenda que eu tenho aqui quadradinha e vou fazer esses cantinhos, tá? Agora é a hora que a gente tem que fazer o cantinho e olhar todas as costuras. Porque se a gente já pegar e desvirar o forro e já fechar, que é a próxima costura e última que a gente tem, aí a gente não tem mais acesso à bolsa, né? Agora, a gente ajeita toda a nossa bolsa e confere antes que a gente feche o nosso fundo, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Como o fundo é vermelho, a parte do forro, a gente colocou a linha vermelha de novo, ponto bem miudinho, segura bem firme para não ficar franzido. Retrocesso começo, retrocesso final, tira o fio bem bonitinho. E depois a gente vai pro ferro para dar uma ajeitada, porque a gente já conferiu todas as costuras, já fechou a parte interna. E agora a gente vai pro ferro dar uma ajeitadinha aí na nossa, ó, ela tá, a parte da foto ali já tá mostrando ela pronta. Passei o ferro, aquela marcação do giz foi embora e agora eu vou dar uma ajeitadinha nesse bolso aqui. Se for de tricoline, essa parte também é importante, pode puxar o forro para um lado e a bolsa para o outro e passar aí o forro certinho, sabe? Não solta muito ferro, é só um jeitinho para dar aquele formato na peça. Esse molde é o P da bolsa 05, tá? Que cresceu aí da apostila das minis e agora virou um trio de moldes. Esse é o tamanho P, tem o M, o G, vão ter os passo a passo das 3 peças.
Quem adquiriu a apostila tem o link ali dentro, onde vai para todos os vídeos, mas a gente vai ter aqui no canal também para vocês terem noção. Aqui embaixo vocês vão conseguir adquirir esse trio de moldes, ter também acesso, depois que adquirir ele, ao nosso grupo do WhatsApp de alunas, e também vou deixar o link aqui da apostila para vocês conhecer a apostila das minis para quem não tem, tá bom? E o e-mail aqui, dúvidas, entre em contato. Ó, ferro para dar um jeitinho e me dizer o que tu achou da nossa peça de hoje, do vídeo.